pessoal, meu nome é Valéria Moreno do canal Engenharia Carga Rápida, que apresenta em 7 minutos aulas de engenharia em conformidade aos planos de ensino de sua faculdade. E hoje irei apresentar a aula tema PCP no contexto estratégico. A palavra PCP significa planejamento e controle de produção. E o final, o que é produção? Produção é a modificação da matéria-prima para satisfazer alguma necessidade, no caso aqui a necessidade de um cliente. Para isso, existe a necessidade de transformação. Para se produzir, ocorre a transformação da matéria-prima. A matéria-prima entra num processo de transformação. Essa matéria-prima, então, é transformada e ela sai da transformação como produto. Esse processo de transformação, ele possui algumas etapas. Ou seja, para ocorrer a produção, as etapas precisam ser sequenciadas, uma após a outra. Esse sequenciamento é organizado, não pode ser invertido, tem que ser sequenciado ordenadamente, e ocorre então aqui uma coordenação de sequenciamento. Por isso que muitas empresas possuem a função do coordenador, que coordena etapas. Para transformar, é necessário que todo o produto, todo o resultado da produtividade gere um produto sempre igual. E para gerar igualdade, semelhança entre os produtos, a produtividade, a produção necessita de um controle. Um controle, então, é uma verificação de conformidade de como é produzido em relação a um projeto de produto. Então, esta conformidade necessita de uma verificação. Por isso que o processo de produção possui um controle de produção. O planejamento e controle da produção exige da estratégia. E o que é estratégia? A palavra estratégia deriva do grego stratos, que é exército, e ago, que significa liderança. Atualmente, o termo estratégia vem sendo muito utilizado na indústria, na condição de pensar no futuro. Antigamente, na antiga Grécia, que se era utilizada a estratégia, era utilizada em combate, onde o líder posicionava o seu exército em diferentes lugares, prevendo onde seria o ataque melhor. Hoje, a palavra estratégia usada na indústria é uma forma visionária, do mesmo modo que é utilizada na guerra, para tomar uma decisão do que ocorrerá com a nossa empresa, com a nossa organização. No caso de uma fábrica, onde ocorre a entrada da matéria-prima e sai o produto, o mercado não consegue absorver apenas um só produto. A empresa não conseguiria subsistir com apenas um só produto. Então são necessários vários produtos no mercado para que exista a subsistência dessa organização. Então isso nós chamamos de mix de produtos. E a condição de mix de produtos, então, é uma estratégia de mercado. A estratégia de mercado, ou seja, a fábrica terá que produzir vários produtos, exige que no ambiente externo, que é a estratégia de mercado, exige que o ambiente interno, que é a empresa, possua também a sua estratégia de produção, que é uma forma visionária de como será, quais são as etapas de processos que serão utilizadas em cada produção de cada produto. Vamos estabelecer um conceito de gestão. Gestão é uma sistematização de práticas de administração. O que vem a ser isso? Sistematizar práticas de administração é estabelecer, coordenar procedimentos por cada etapa, uma após a outra. Estão sequenciando etapas através de uma visão
futurística, ou seja, então temos aqui também uma estratégia, ou seja, prevemos o que pode acontecer, estabelecemos metas, procedimentos e até mesmo um controle dessa administração e do que está sendo executado. Gestão é diferente de coordenação, porque a coordenação é simplesmente então estabelecer etapas uma após a outra, coordenar por uma etapa após a outra. Gerir não. Gerir, além de estabelecer então etapas, é controlar as etapas e ter uma atitude visionária, estabelecer uma estratégia em cima das etapas. Mas veja como surgiu essa ideia de gestão. No século XVIII, nós tivemos uma passagem da monarquia para a queda da monarquia. E com isso, então, houve uma passagem do capitalismo comercial para um capitalismo industrial. E o que isso afeta ao PCP hoje? Por volta de 1850, 1900, surgiu a administração científica, Taylorismo, Frederick Taylor. O que fez Frederick Taylor? Ele estabeleceu um tipo de gestão em cima de tarefas. Ele tinha alguns princípios, por exemplo, de estabelecer tempos. Toda tarefa, toda a produção tinha tempos precisos de movimentos, para que se pudesse estabelecer quanto seria produzido por hora ou no final do dia. E esses tempos eram controlados. Então surge a figura aqui de um supervisor. Ele não criou muito, ele fez a mesma coisa que já existia na agricultura. O supervisor que supervisionava os funcionários trabalhando em cima de tempo não era diferente de um capataz que trabalhava na agricultura. As ideias de Frederick Taylor fez surgir o Fordismo por volta de 1900. O Fordismo é caracterizado pela produção em massa, ou seja, não existe mais do que um produto, existe apenas um produto em produção e os funcionários que trabalham nessa produção, eles têm apenas uma pequena tarefa, uma pequena contribuição com o produto. Então existe ali uma chamada linha de produção. Como vemos na esteira, nós temos ali um produto que é um automóvel Ford, sendo fabricado. Então, cada funcionário fazia apenas uma tarefa. Qual seria a vantagem nisso? O funcionário não precisaria de uma formação técnica específica. Ele necessitaria apenas de um pequeno treinamento, então a mão de obra era muito barata. Tal tipo de trabalho não é diferente de um trabalho na agricultura, onde a mão de obra também não é necessária uma mão de obra qualificada e o funcionário faz tarefas pouco qualificadas. O Fordismo, então, com o Fordismo, o funcionário fazendo apenas uma pequena tarefa, é necessário as ideias de Taylor, a supervisão, o controle de tempos, e cada funcionário faz etapas coordenadas. Um funcionário faz uma etapa, logo em seguida o outro funcionário faz a segunda etapa. Então as etapas estão coordenadas pela esteira da fábrica. E com isso temos o produto final pronto. Após o término da Segunda Guerra, com a perda do Japão, o Japão foi muito destruído e não tinha mais indústrias e também não possuía matéria-prima. E por não possuir matéria-prima, deveria dosar muito bem a sua utilização durante a produção. Surgindo então o sistema Toyota de produção, também chamado Lean Manufacturing, no Brasil, produção enxuta. A produção enxuta, ela visa eliminar todo tipo de desperdício.
E no sistema Toyota de produção foram equilibrados 7 tipos de desperdício. A seguir, por exemplo, superprodução, não se produz mais do que o necessário. Tempo de espera, uma máquina não pode ficar parada, porque máquina parada sem produção é lucro cessante para a empresa. Todo o transporte e movimentação de produto, matéria-prima dentro de uma empresa é perda de produção, perda de produtividade e um movimento desnecessário dos funcionários dentro dessa empresa. Estoque. Perceba que um estoque tanto de matéria-prima que gerará a produção, como um estoque de produto acabado, isso é uma área dentro da empresa. A empresa precisa dispor de uma área maior para ter estoque, precisa de um controle para isso e existe, sobretudo, que é o principal, um capital mobilizado. Um estoque de matéria-prima grande é muito dinheiro investido. Um estoque de produto acabado muito grande no pátio para sem ser entregue ao cliente também é muito dinheiro não capitalizado para a empresa. Defeitos. Uma peça defeituosa foi uma máquina que trabalhou sem gerar dinheiro. Foi um funcionário que trabalhou sem gerar dinheiro, sem gerar lucro para a empresa. Atualmente, o sistema Toyota de produção ainda é utilizado, porém ele sofreu algumas modificações, agregando a administração participativa. Dentro da administração participativa, o funcionário tem o poder de resolver problemas e com isso ele se sente motivado a trabalhar, ele se sente mais motivado. Isso dá-se o nome de empowerment ou empoderamento, onde os colaboradores têm algum poder de decisão sobre a produção, sobre o modo que a empresa irá trabalhar e sobre quais são as etapas melhores para que ocorra a produtividade e a produção. Evidente que com o empoderamento da produção existe um conflito de interesses. Afinal, uma fábrica, um sistema de produção possui um ambiente externo. No ambiente externo existe o cliente, o produto, a necessidade do cliente comprar o produto, existe um setor de vendas querendo vender o produto, existe a diretoria da fábrica tentando relacionar o ambiente externo com o ambiente interno, que desejam uma gestão da produção enxuta nos menores tempos possíveis, gerando cada vez mais produtividade. Esse aumento de produtividade, por vezes, pode querer gerar mais produção do que o mercado necessita, ou o mercado necessitar mais do que a produção pode gerar. Então, sempre pode ocorrer aqui um conflito de interesses entre ambiente externo e ambiente interno. Neste caso, então, existe e surge a necessidade da estratégia de produção. A estratégia de produção, ela pode ser representada por este diagrama, com uma estratégia de operações produtivas, onde existe uma perspectiva, de exigência de mercado, de um posicionamento de mercado com relação às expectativas que o mercado tem perante a produtividade da empresa. Quem faz o interrelacionamento entre o ambiente externo e o ambiente interno é a diretoria. Então a diretoria apresenta uma perspectiva top-down, de cima para baixo. Então, top-down. Essa perspectiva de cima para baixo
é apresentada para o chão de fábrica, que apresenta então a sua perspectiva bottom-up, de baixo para cima, apresentando as suas experiências diárias e que sugerem operações produtivas baseadas em perspectivas e recursos que a empresa possui, recursos de operações que a empresa possui. Com isso, finalizamos mais uma aula tema do canal Engenharia Carga Rápida, que apresenta aulas de engenharia em conformidade aos planos de ensino de sua faculdade em 7 minutos, e que hoje apresentou a aula tema Estratégias de Produção. Se você gostou, inscreva-se e dê a sua opinião. Deixe o seu comentário e sugestões ou escreva para o canal Engenharia Carga Rápida no e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com. Engenharia Carga Rápida agradece a sua atenção. Tá ruim.